Então, agora vamos dar início à segunda parte do nosso evento de apoio técnico, denominado Pop Rua. Vamos agora ouvir a palestra da senhora Bárbara César Cavalcante, com a participação da Bárbara Cravos, da Secretaria Nacional de Assistência Social, com o tema Centro Pop. Bárbara, chega aí. Boa tarde a todo mundo. Quero saber se estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Me deem um feedback aí. Me chamo Bárbara, né? Me chamo Bárbara, como já fui apresentada. Na SNS, geralmente me chamam de Cavalcante, porque tem a minha charazinha Cravos, que vai fazer uma participação especial. Eu atuo há 7 anos na SNS, na Secretaria Nacional de Assistência Social, servidora pública, e nesses 7 anos estou na média complexidade e acompanhando essa pauta da população em situação de rua. Também sou representante do Ministério no CIAMP Rua, né, que é o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional, e também faço parte, como representante do Ministério, de uma comissão no Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, sobre a população em situação de rua. Eu tenho uma apresentação. Hermes, eu quero te perguntar primeiro, mais ou menos, quanto tempo eu tenho, se foi reorganizado, porque a gente está com um atraso de mais ou menos 1 hora, né? Como é que vai ser? Você pode seguir com os seus 45 minutos, porque o mais importante de tudo aqui é você compartilhar o seu conhecimento, porque a sua palestra, na minha opinião, é uma das mais importantes. Então, você pode ter o tempo livre aí. Tá certo. Eu vou fechar a janela, porque começou uma chuva imensa aqui. Pronto, eu já vou compartilhar, então, a minha apresentação. Eu fui provocada algumas vezes. Vocês conseguem ver? Ainda não entrou online, está aparecendo só você. Eu boto para compartilhar a janela ou eu esqueci? Ou a tela inteira? Geralmente não uso o Google. Agora eu estou vendo, Bárbara. Ah, apareceu. Isso. Ah, tá certo. Porque aqui tudo tem um time diferente, né? Ah, mas agora tá compartilhando Ela não está em modo apresentação, sabe? A gente está vendo a telinha. Ah, agora sim, agora foi. Agora tá? Então tá. Algumas pessoas me provocaram, né? Em relação a algumas falas e tal, e eu vou tentar aqui lembrar também de comentar algumas coisas que foi perguntado, que foi falado. Ao longo da apresentação, eu vou comentando, tá? Algumas coisas que foram faladas. Então, eu fui convidada, né, enquanto SNS, para falar sobre o Centro Pop em Roraima, né? Não tem nenhum Centro Pop, então a demanda era apresentar a unidade e apresentar os serviços dessa unidade para os municípios avaliarem se necessitam, né, ou não de um Centro Pop para implantarem, e também uma primeira conversa para se apropriarem um pouco mais dessa unidade, desses serviços. E aqui é um debate bem básico, bem rápido, pincelando coisas. Então, quem quiser se aprofundar, quem tiver mais interesse, pode entrar em contato lá com a coordenação, que é a CGCF, né? Coordenação de Serviços Especializados a Famílias e Indivíduos, da Secretaria Nacional de Assistência Social, que a gente conversa mais detalhes, mais questões a fundo, ok? Primeiro, assim, já foi falado, né, por todo mundo,
pela apresentação anterior, a questão do conceito, né, de população em situação de rua do decreto 7.053 de 2009, que é um decreto que regulamenta a Política Nacional de População em Situação de Rua e também o SIAMP Rua. Mas, nesse contexto de Roraima, enquanto eu e Bárbara preparávamos, e a outra Bárbara preparávamos a apresentação, a gente pensou, né? Quem é essa população em situação de rua no Brasil, e especificamente em Roraima, que a gente está falando? De quem é que a gente está falando? O conceito ele traz que é um grupo populacional heterogêneo, né? E essa heterogeneidade, né, de crianças, de adolescentes, de adultos, idosos, homens, mulheres, negros, LGBT, com deficiência, indígenas, entre outros, também inclui os migrantes, né? Que aí, é claro, uma pauta, né, muito recorrente e uma especificidade mesmo do Estado, essa questão dos migrantes de outros países, né? E aí a gente tem que pensar, quando a gente está falando, né, se a gente está falando diretamente de migrantes, ou se a gente está falando de uma população de rua brasileira, imigrantes, como que a gente, né, como que a gente registra isso, como que a gente comunica isso de uma forma que fique né, fácil de se entender e de que todo mundo entenda de que população de rua a gente está falando. Então, aqui, né, para a SNAS e aqui na minha apresentação, eu considero os migrantes como um aspecto, né, como se fosse um tipo de população de rua, né, uma característica da população de rua. E aí a gente tem que lembrar que tem também, entre todas essa heterogeneidade, tem as interseccionalidades, que é o quê? É quando essas categorias, né, elas se entrelaçam, né? É migrante, criança, é migrante LGBT, idoso com deficiência, é indígena, mulher, que tem todo um conjunto aí de especificidades de trabalho. Para a atuação da população em situação de rua, a gente tem que considerar algumas questões, e aí foi muito bem trazido pelo Itamar, né? A questão do processo sócio-histórico, como que se formou o fenômeno da situação de rua no Brasil, né? A questão dos ex-escravizados, falou das prisões, falou do ciclo transgeracional de pobreza. O Itamar trouxe muito essa visão global. Então, é importante, para a gente trabalhar com as pessoas em situação de rua, entender o que é esse fenômeno, quem são, qual é o perfil, quais são as suas condições econômicas, suas características, qual o imaginário social em torno dessas pessoas, como que funcionam as suas dinâmicas de vida e sobrevivência, que aí a moça da OIM falou um pouco também sobre isso, como que se dão as suas relações sociais e afetivas, o que essa trajetória de rua causa nas pessoas, quais são as vulnerabilidades sociais e violações de direitos vivenciados por conta dessa situação, as questões de problemas de saúde física e mental, que algumas estão mais, né, a população de rua tem mais risco, quais são as políticas públicas direcionadas para essas pessoas e as suas condições de acesso, estratégias de adesão, metodologias, intersetorialidade, avaliação, tudo isso. A questão de condições de acesso, o Itamar também falou muito bem, que a população de rua tem essa dificuldade de acesso, né? Por conta de exigências que são fora da sua realidade. Né? Você exigir que ela esteja de sapato ou de calça, ou que ela tenha um comprovante de endereço, ou que ela tenha um documento, vários documentos, não entender quais são as características principais dessa população, né? E uma coisa que o Itamar falou muito boa, que a gente também sempre fala na SNAS, é que os serviços, essa atenção, as ações das políticas públicas, elas têm que estar focadas nas pessoas, no público, e não na gestão, nos trabalhadores, né? Não em quem oferta, e sim em quem acessa. E aí, eu trouxe dados nacionais, aqui já foi falado, né, da Pesquisa Nacional de 2008, a Rose trouxe esse perfil, né, que foi a única pesquisa nacional que foi desenvolvida no país até hoje, que foi muito importante, inclusive, para a construção do decreto. A gente também foi falado que não existe uma contagem oficial da população em situação de rua no Brasil, né, o IBGE não conta com o censo e tal. A Rose também trouxe
que a partir de 2020 e a população de rua ia ser contada no censo, é uma verdade, mas é uma verdade parcial, porque só vão incluir as pessoas em situação de rua que estiverem em domicílios coletivos, e aí, no caso, quem está em abrigo, quem está em hospital, quem está em prisão, né, essas instituições coletivas, ou no que o IBGE entende por domicílios improvisados, que aí são quem está morando em trailer, quem está morando em barraca, quem está morando em prédio abandonado. Quem tiver só na rua, deitado num papelão e não tiver alguma coisa que imite uma casa, e aí eu estou reproduzindo a fala do próprio IBGE, tá? Não vai ser contado. Então, é uma contagem parcial. Infelizmente, ainda não temos uma metodologia ou né, uma afirmativa do IBGE para contar a população em situação de rua toda. O IPEA, né, ele fez duas estimativas, uma em 2016 e uma mais recente, agora em 2020. A de 2016 dava 101 mil pessoas em situação de rua estimadas, e em março de 2020 estimou 221.869. Por que tem uma estimativa e não é considerado como um censo? Porque o IPEA usou dados de várias políticas, cadastro único, censo SUAS, fez vários cruzamentos para pensar num número estimado. Não foi uma metodologia de contagem, você vai na rua e conta, e entrevista, não foi dessa forma, por isso que é estimativa e não um censo. No cadastro único atualmente, né, em janeiro de 2022, a gente tem 161.469 pessoas em situação de rua cadastradas, e aí uma concentração gigante, né, mais da metade está no Sudeste, depois a gente vem com o Sul, Nordeste, Centro-Oeste, e a menor concentração está no Norte. A gente pode pensar que o Norte realmente tem características diferenciadas das outras regiões, possui, né, mesmo menos população em situação de rua, mas também pode ser uma questão de menos estrutura, de menos estruturação do próprio cadastramento, de busca ativa. São coisas que precisam ser analisadas, né? Inclusive, quando a Rosa apresentou dados, ela falou, acho que os dados de Roraima estão aquém do que realmente o público que a gente está atendendo, do que as pessoas em situação de rua que a gente está atendendo. Então, é uma coisa para se observar como que está sendo organizado esse cadastramento, né? Estão conseguindo chegar realmente nessa população, estão conseguindo fazer buscativa, estão conseguindo ir nos lugares para fazer esse cadastramento. E então eu trouxe aqui também, né? Ai, que linda a bandeira que eu achei de Roraima, achei linda. Os dados de Roraima, e aí eu desconheço pesquisas estaduais e municipais sobre o tema, é importante que se tenha, a Rose também falou sobre isso, a importância das pesquisas estaduais e municipais, os municípios, né, maiores, né, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, elas fazem pesquisas e censos da sua população em situação de rua, mas os municípios menores, por mais que a gente saiba que tenha, não tem esse costume, nem talvez a capacidade estrutural e financeira, né, para fazer, porque são coisas caras, que requer recursos. Pelo cadastro único, eu identifiquei 1.953 pessoas em situação de rua cadastradas, a Rose falou um número de 2016, parece, mas né, mais ou menos próximo, porque esse número é muito dinâmico, né, muda a cada mês. A minha fonte de informação também foi o SECAD, tá? Que é uma fonte de informação específica do cadastro único, em que a gente pode sempre tá olhando lá os números, inclusive dá para fazer outros cruzamentos com os dados. Tem 2 campos com filtro, você pode cruzar a situação de rua com outras questões e vai aparecer um certo perfil, entre aspas, porque não é o perfil completo, né, das perguntas do formulário 2, mas é uma importante ferramenta de monitoramento e busca de informações.
Essa população que está cadastrada, ela está concentrada em Boa Vista, né? É o que é uma coisa esperada, já que é a capital. E Pacaraima também, que recebe muito fluxo e tal, inclusive migratório, tem 20, né? Tem um pouquinho, 24. Os outros municípios cadastraram pouquíssimas pessoas, né? 4, 3, 1. E os outros, eu pesquisei os 15 municípios. Os outros municípios não tinham nenhuma pessoa cadastrada. A Rose trouxe um perfil, né, da Pesquisa Nacional de 2008, e aqui eu trouxe, né, até para ilustrar, né, de quem que a gente está falando, um perfil que dá para se tirar de quem está no cadastro único, né, que não, pela lógica, né, não condiz com a totalidade das pessoas que passam de rua no Brasil, até porque, né, o número de pessoas cadastradas não chega muito perto aqui da estimativa, mas também é uma população muito flutuante, é muito difícil de contar, você conta ela está no município, depois ela está em outro, está num território e está no outro, tem problema de recontagem, tem problema de atualização cadastral, tem uma série de questões que dificultam mesmo, né? Esse número, o número exato vai ser muito difícil, eu acho que é mais ou menos impossível. Mas são aproximações, né? É onde a política pública consegue chegar. Esse perfil, apesar de ter, né, mais de 10 anos da primeira política, ele se mantém mais ou menos o mesmo, né? Dessa maioria, que são pessoas, homens, adultos sozinhos, negros, com uma baixa escolaridade, extrema pobreza, tem várias formas de conseguir dinheiro, mas não estão sem emprego formal, costumam dormir na rua e no acolhimento. Tem um dado interessante que pergunta há quanto tempo está na rua. Então, as maiores proporções são há 6 meses, ou seja, pouco tempo, e de 2 a 5 anos, ou seja, mais tempo, que a gente já considera uma questão crônica. Então, tem esses dois perfis de se trabalhar. Quem está há pouco tempo na rua ainda está aprendendo como lidar, como sobreviver. Pode ser mais fácil, né? Pode ser, né? Porque é só uma suposição. De se trabalhar com essa pessoa, porque ela ainda não tem tanto vínculo com a rua, diferente de quem já está há mais tempo, né? Que já está acostumado com aquela vida, que já está com a baixa autoestima, que já está muito vinculado com as suas relações, e aí pode ser um pouco mais difícil, né, essa saída. A maioria do cadastro único mora há mais de 10 anos na cidade, tem pouquíssimo contato com os parentes, e as principais razões, né, estão envolvidas com problemas familiares, com desemprego, com álcool e outras drogas e perda de moradia. Lembrando que não são caixinhas fechadas, né? Geralmente essas razões elas se cruzam. Eu comecei a usar droga porque eu tive um problema familiar, e perdi o emprego, e perdi moradia, porque não tinha como pagar aluguel, eu fui para a rua. Então, assim, eles são multifatores, né? Geralmente não é um fator só. E aí, lembrando, né, que a gente tem mulheres, a gente tem crianças, adolescentes, a gente tem população LGBT, né, como as mulheres travestis, a questão do trabalho infantil, a gente tem idosos, a gente tem pessoas com deficiências, então realmente é uma heterogeneidade. Eu gosto de falar um pouco das características, que já também foi bem falado pelo Itamar, mas é para a gente se situar que são pessoas que estão em situações desagradantes, com pouquíssimas condições de saúde física e mental, muitos possuem transtorno mental, fazem uso de álcool e outras drogas. Alguns já tinham antes, outros adquiriram por conta dessa questão da rua, né? E também eu escuto muito, né, da população em situação de rua que usa droga por conta do sofrimento, da fome, do sono. Então, é uma questão complexa, né? Não dá para a gente julgar simples, né? De uma forma simplista. Muitos têm risco de adoecer por tuberculose, inclusive a SNAS tem um trabalho em relação à tuberculose, porque a população em situação de rua tem 56 vezes
mais risco de adoecer por tuberculose. Então, a gente tem uma parceria com o SUS em relação a essa doença. A população de rua, ela constrói, né, relações sociais e afetivas na rua de um jeito diferente, né? A vida na rua, ela é muito comunitária, ela tem uma cooperação mútua, eles desenvolvem redes de apoio, né? Muitas vezes até reproduzem organização familiar. Quantas vezes a gente não escuta falar que é mãe de rua, pai de rua, né? Que cuida dos outros. Tem estratégias diversas, né, de sobrevivência, tem uma dinâmica territorial diferente, então muitas vezes a gente pensa, são pessoas que são desorganizadas, que não têm horário, que não têm o seu próprio espaço, né, que está na rua, então não é espaço de ninguém, e ao mesmo tempo é de todo mundo, e não é verdade, né, geralmente a população de rua tem sua própria organização, tem os seus horários de fazer as coisas, tem a sua organização ali no território, cada um tem os seus pertences e demarcam, né, o seu lar. Então, são características que geralmente passam despercebidas, mas que fazem toda a diferença quando se vai trabalhar com esse público. Não é novidade para ninguém que sofrem bastante preconceito da sociedade em geral, e isso gera uma identidade social negativa muito forte, né? Que leva a estigma, leva a pensarem que só enfeiam a cidade, que só sujam a cidade, que não trabalham, né, que não querem compromisso com nada, que está na rua porque quer, apesar de que alguns dizem, eu estou na rua porque quero, mas quando esse querer, ele às vezes passa por um sentimento de tão desesperança, né, de tão falta de perspectiva, que com o trabalho você vê que não é bem assim, simplesmente porque eu quero, nossa, eu tô tá de boa aqui, tá maravilhoso. Não é assim, né? São tidos como incapazes, né? Coitados, e aí gera muita penalização, culpabilização, desumanização, muitas vezes são tratados como se não fossem pessoas, né? Isolamento, repressão, diversos tipos de violência, inclusive a doméstica, que é uma coisa pouco falada, né? Mas a gente tem, a mulher sofre muita violência dos homens em situação de rua, e geralmente dos companheiros, que elas arranjam um companheiro só, porque é uma fala das mulheres em situação de rua, eu arranjo um companheiro para apanhar só dele, sofro violência só dele, senão eu sofro de todos os outros. Então, são questões muito delicadas, né? A própria violência institucional, a gente recebe na SNAS muita reclamação de falta de preparo dos serviços, e de né, má qualidade em relação ao tratamento com essas pessoas, por parte dos técnicos. Então, são coisas que a gente tem que avaliar. Né? Muitas práticas higienistas de retirada dos pertences, retiradas, inclusive, dos filhos, das mulheres. Então, elas são vistas como se não tivesse habilidade, como se não tivesse autonomia. E aí, pensando nessa questão da autonomia, né, e da liberdade, a gente tem que pensar, e aí lembrar o que foi falado, né, pelo Itamar, que não tem essa coisa de vítima e culpado, bem e mal, essa dicotomia que geralmente se fazem das coisas, né? Tudo vem de um processo sócio-histórico, né? De trajetórias de vida. Então, é muito importante nesse atendimento, né, construir condições de escolha, de liberdade, pensar na responsabilidade de cada ator nesse trabalho. E que a autonomia, né, como diz o Tikanori, ele não é a pessoa poder fazer as coisas sozinha, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem dependência de cuidados ou que tem alguma questão, não é a questão dela poder ou não fazer coisas sozinhas, mas sim ampliar conexões, né? Ter múltiplos acessos, ter múltiplas dimensões amparadas, né? Esse slide ficou fora do lugar. Então, é muito importante. Então, eu me desconcentrei aqui porque é um slide errado. Então, falando dessa rede do SUAS, né, para atuar com essa população de rua, a gente tem 2.760 CREAs, né, em todo o país, e 236 centros POPs. Centros POPs são bem menos, né, porque é um equipamento que necessita de espaços, aí a gente vai conversar um pouco mais, né, uma infraestrutura diferenciada, e a gente também teve poucas ofertas, né,
de cofinanciamento federal, então, realmente, eles estão em menos número. Mas os CREAs, né, eles atendem a população de rua também. A população de rua é um público do CREAS. E eu acredito que aí nos municípios de Roraima, os CREAs estão atendendo, né, essa demanda que chega. São 1.741 municípios com equipe de abordagem. A gente tem 39 mil vagas de abrigos e casa de passagem, repúblicas, né, são bem menos, mas tem 1.000 vagas, e tem um contingente de abrigos e casas de passagem para migrantes, que é uma especificidade de Roraima, né. Eu trouxe esse slide para chamar a atenção de que no cadastro único, pessoas em situação de rua relatam que também são atendidos pelos CRAS, né? E para a gente não ficar preso na caixinha que a população de rua dá especial, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas o CRAS não vai atender, não é da básica, é da especial. Não é isso, o público de uma proteção ou de outra. O público é do SUAS como um todo, né? Então, a população de rua não é da especial, ela é do SUAS como um todo. Claro, cada oferta, né, cada serviço tem seus objetivos, tem a sua capacidade, né, de oferta, tem, né, o seu cardápio de ofertas, e essa atenção, esse trabalho, vai ser de acordo com as possibilidades e os objetivos daquele serviço, daquela unidade. O Centro POP, entrando aqui mais especificamente, né, ele é um centro de referência da média complexidade. Ele está previsto no Decreto 7.053 e na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais como unidade que vai oferecer obrigatoriamente o serviço especializado para pessoas em situação de rua, podendo também ofertar o serviço de abordagem, né? Ele é voltado para adultos e famílias, ele só atende crianças e adolescentes se elas estiverem acompanhadas. É um local de referência, né, para fazer refeições, cuidar da higiene pessoal, lavar roupa, guardar pertences, repousar, socializar, né, é um espaço de convivência, e também ele fornece endereço institucional, né, tanto para o cadastro único, quanto para a pessoa que ela for procurar um emprego, ela coloca lá o endereço do Centro POP. Então, é muito importante esse endereço institucional. E aí eu botei a fotinha do caderno de orientações, para quem quiser se aprofundar mais no serviço e na unidade. Ele tem um espaço exclusivo que não pode ser compartilhado, e aí demanda, né, sala para acolhida, sala para atividades de coordenação, né, de trabalho em equipe, para atendimento individualizado, familiar, em grupo, grandes, né, salas ou espaço do lado de fora para atividades coletivas, ações comunitárias, copa, cozinha, porque geralmente, né, oferecido, feito alguma coisa lá, mas tem um refeitório, né, para as pessoas fizerem um lanche ou recebem almoço, banheiros masculinos e femininos, né, respeitando aí a identidade de gênero das pessoas transexuais, banheiros individualizados, né, com chuveiros para higiene pessoal, e aí tem o fornecimento de kits de higiene, absorvente para mulheres e homens trans, né, lavanderia para secagem de roupa e guarda de pertences com armários individualizados. Lembrando, né, que todos esses espaços têm que garantir acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A equipe de referência, né, ela é pensada para 100 casos, eu trouxe aqui, porque para 200, atendimento de 200, dobra, né, o número de profissionais. Tem coordenador, tem assistentes sociais, tem psicólogos, mas também, né, tem outros técnicos de nível superior que estão na resolução 17, né, de 2011, se eu não me engano, que fala dos profissionais de nível superior do SUAS, né, e aí no caderno ele traz preferencialmente direito, pedagogia, antropologia, sociologia, terapia ocupacional, e seriam 4 profissionais de nível superior ou médio para a realização de oficinas socioeducativas, fazer um serviço de uma certa abordagem também, né, e auxiliares administrativos. Lembrando, gente, quando a gente fala de equipe, de referência, muita gente fala, equipe mínima.
não é necessariamente uma equipe mínima, é uma equipe de referência que, né, que teve todo um estudo, que foi pensado para dar conta. Mas é claro que, né, de atender qualificadamente os usuários. Mas todos os municípios têm realidades diferentes, a gente tem um Brasil gigante, né, as regiões são diferentes, os estados são diferentes, e cabe à gestão avaliar se aquela quantidade de profissionais é suficiente, se aquele perfil de profissional atende a especificidades. Por exemplo, o território que tem muito indígenas, é interessante ter antropólogo, né? Entre outras questões que devem ser avaliadas em relação à equipe de referência. Falando do serviço especializado para pessoas em situação de rua, né, que é o serviço obrigatório do Centro POP, ele vai fazer, né, basicamente, aquela metodologia, né, do trabalho social no SUS, né, acolhida, escuta, estudo, construção de vínculo, atendimento, acompanhamento, tá? O serviço para a população em situação de rua também faz acompanhamento com plano, com metas, atividades coletivas, né, cadastramento no cadastro único, orientar sobre benefícios, fazer encaminhamento para outros serviços, para a rede, fazer registro, fazer relatório. Tem uma coisa importante de frisar, é a defesa de direitos, né? A gente está falando de população que geralmente não sabe dos seus direitos, ou que já foi tão maltratada, né? Já teve tantas experiências ruins, que já deixa para lá. Então, é importante essa questão de informar e de comunicar essa questão dos direitos, tudo isso, né, com uma equipe multidisciplinar, que foi aquela que eu apresentei. E aí, objetiva, né? Direitos, autonomia, convivência, vínculos, relações mais empáticas, resolução de conflitos, né? Que não seja pelo uso da violência, capacidades, habilidades e projetos de vida. Eu trouxe também, em relação ao serviço especializado de abordagem social, que muitos já têm, né, realizado nos CREAS, ele não é muito diferente quando realizado pelo Centro POP, só que, claro, ele vai ter o serviço especializado em abordagem social, ele não é específico para a população de rua, né? Também trabalha com crianças e adolescentes, situação de rua, com o trabalho infantil, sendo esse público que está na rua ou não, exploração sexual, que também é uma pior forma de trabalho infantil, outras questões. No Centro POP, ele vai ser focado nessa população adulta em situação de rua, né? Que faz busca ativa, que faz aproximação, que faz abordagem, que faz, inclusive, uma espécie de estímulo à vinculação a um serviço especializado para a pessoa ser acompanhada, né, ou acolhida. Faz uma sensibilização da comunidade, né, também, para aquela pessoa, né, para as pessoas que estão ali no território, porque geralmente os comerciantes e as pessoas da comunidade sentem um incômodo, e aí o serviço de abordagem é muito focado, né, em atender necessidades imediatas e incluir nessa rede de proteção social especial. O trabalho em rede, ele é primordial, e aí também já foi falado pela Rose, essa importância, e também pelo Itamar, essa importância das políticas públicas entenderem a população de rua como também sua responsabilidade, né? A assistente social, ela não promove garantia de direitos, autonomia, projetos de vida sozinho, não tem como. E essa articulação intersetorial, né, ela precisa de processos de trabalho definido, de fluxos, de protocolos, de comitês, né? E aí eu coloquei aí diversas políticas públicas, sistema de justiça e conselhos, né? Organização da sociedade civil, movimento social e usuários. Eu não sei se Roraima tem algum movimento social, né? Se tem representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, ou de meninos e meninas em situação de rua. O Itamar falou muito bem da importância da escuta dos usuários. Não tem como você planejar, desenvolver um serviço para a população em situação de rua sem escutá-la, né? Sem consultá-la, sem perguntar qual é a demanda, o que funciona, o que eles gostam de fazer. Claro que, né, dentro ali dos objetivos de cada serviço e de cada política,
mas não tem como desenvolver serviço nenhum, em nenhum lugar, sem ouvir os usuários. E aí, como eu falava, né, esse processo de autonomia e de projeto de vida, ele não funciona se não tiver cuidado com a saúde física e mental, se não tiver uma correção de defasagem escolar, se não tiver uma educação de jovens e adultos, se não tiver profissionalização, se não tiver oportunidade de trabalho e renda, se não tiver oferta de moradia, se não tiver atividades culturais, se não tiver uma alimentação, né, adequada, né, todas as refeições do dia de uma forma nutricionalmente rica, né? Segurança, acesso à defesa, né? No caso, tem muitas pessoas que são ex-presidiárias ou que têm alguma questão com a justiça. A própria organização política, que é muito feita por organizações sociais e movimentos sociais. Então, não existe processo de autonomia e de projeto de vida sem essas ofertas. Então, as outras políticas, né? Os outros atores também têm que ter ofertas. E aí, foi muito bem falado também já essa dificuldade de acesso, né? Porque a população de rua falta documentação, não tem comprovante de residência, às vezes está com baixa higiene ou vestimentas sujas. Então, além de ter essas ações das outras políticas públicas, elas ainda têm que ser adequadas à realidade dessa população, né? Para a implantação desse centro POP, precisa um planejamento, né, básico, um diagnóstico da área de concentração e de trânsito, os dados de perfil e especificidades dessa população, o mapeamento da rede, geralmente escolher um melhor local para implantar, que seja um local central, em que a população de rua consiga se deslocar, geralmente ela fica nos centros, né, das cidades, com uma infraestrutura adequada, definir se vai ofertar abordagem social ou não, fazer a própria operacionalização do cadastro único na unidade, ou não, mas é uma coisa que realmente faz muita diferença. Teve um monitoramento do IPEA que falou que depois da implantação dos centros POP, esse cadastramento da população de rua deu uma bombada, justamente porque é mais fácil, ela tem acesso ali ao centro POP, você não burocratiza em outro lugar, você já faz no centro POP, inclusive o próprio serviço de abordagem, em alguns lugares também já faz na própria rua. Claro, isso tudo sendo colocado no plano de assistência social, né, do município. Definir também um projeto político, né, da unidade, sobre como vai funcionar, organização, metodologia, como é que vão se dar as relações. Aí eu destaquei essa sensibilização da comunidade para a aceitação da unidade, porque a gente vê muitas e muitas matérias e protestos nas cidades para não implantarem o centro POP, né? As pessoas ali da comunidade têm uma resistência. Vai chamar a população de rua para cá, vai ficar perigoso o meu bairro. Então, é preciso fazer essa sensibilização dessa comunidade para a importância da unidade e acesso a direito, né, das pessoas. Definir recursos materiais, né, geralmente precisa de veículo para transportar, computadores, material socioeducativo. Definir recursos humanos, qual vai ser a sua composição, capacitação, um plano de educação permanente, os custos e planejamento financeiro para a manutenção, né, dessa unidade, a articulação com os outros serviços do SUAS, e intersetorial, entre outras coisas, né? Que eu só estou pincelando, gente, o que é mais importante. Falando de uma questão delicadíssima, eu quero que ninguém fique com raiva de mim, porque eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa do Piauí. Inclusive, estou aqui na casa da minha família, passando muito bem, com a minha vozinha, comendo carneiro, estou muito feliz, não quero que ninguém fique com raiva de mim, mas eu preciso dar essa informação sobre o cofinanciamento federal, né, brincadeiras à parte, que uma portaria de 2010 trouxe valores, né, 13 mil reais mensais, né, para uma capacidade de atendimento de 100 pessoas, 23 mil reais para uma capacidade de atendimento de 200 pessoas em situação de rua, e a gente teve 3 expansões, né, eu falei para vocês que o Centro POP foi um pouco menos do que os outros serviços, e menos ofertas. E aí eu trouxe aqui as resoluções todas, se vocês quiserem consultar, de CIT, de CNAS. Acho que vocês já sabem, né? Todos os técnicos,
e gestores, mas não custa relembrar que a expansão qualificada de serviços envolve, né, uma escolha de critérios de partilha de recursos e elegibilidade dos municípios. Geralmente não tem recurso suficiente para todos os municípios que estejam interessados, então é preciso fazer critérios para se eleger aqueles municípios que receberão a oferta. Geralmente também é um recurso limitado, não é um recurso que, se todo mundo quiser, pode né? A gente tem essa questão dos recursos. E todos esses critérios são pactuados em CIT, né? Que envolve os gestores dos 3 entes, e aprovado no Conselho Nacional, que aí envolve sociedade civil, movimento social, usuários também, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, a última expansão foi em 2013, e alguns dos critérios, só para vocês analisarem qual foi o último critério, e se o município de vocês se encaixam de alguma forma. Eu sei que é uma primeira conversa para vocês conhecerem a unidade, os serviços, mas uma coisa importante é o gestor refletir, junto com as equipes, se há necessidade de construir um centro POP, ou se podem ser feitos outros rearranjos, atender só no CREAS. No caso dos migrantes, a própria moça que falou junto com a Rose, esqueci o nome dela, ela falou, né, que o que seria ofertado pelo centro POP é ofertado na rodoviária, né, para as pessoas migrantes, que é o que tem, que é o grande volume que tem aí em Roraima, pelo que eu estou entendendo. Então, podem ser feitos outros arranjos, né? Por exemplo, o CREAS, ele não tem esses espaços, né? Que são essenciais, né? Como guarda de pertences, geralmente não tem banheiro para tomar banho, não tem onde lavar uma roupa. Mas, se, por exemplo, pudesse ser implantado um banheiro público, ou uma lavanderia pública, algumas aqui a gente está soltando ideias, tá, gente? A gente pensar juntos. Esses últimos critérios, né, alguns critérios da última expansão foram os municípios de médio porte e grande porte ainda sem cofinanciamento, e aí entra, lembrei agora, da questão do Lucas, né, que ele falou, geralmente se pensa nos municípios maiores, os municípios pequenos ficam descobertos dos serviços, né, de pequeno porte 1 e 2, e aí, Lucas, eu queria te dizer, assim, em parênteses, tá, gente? Queria te dizer que o SUAS, né, ele é um sistema muito novo, né, e ele está ainda em estruturação, ele está ainda em construção. A gente teve um momento que tinha muitos recursos, né, teve um boom de investimento, e aí se preferiu primeiro universalizar, capilarizar os CRAS, então a gente já tem CRAS em todos os municípios do Brasil praticamente. Se eu não me engano, sei lá, uns 40 municípios não tem CRAS, então são muitos CRAS, muitos municípios têm mais de um. Claro que não necessariamente dão conta de toda a demanda, mas a gente já tem uma universalização. E a especial ficou para um momento, né, ficou com um pouco menos dessa capilarização, até porque a lógica do sistema é que um atendimento de proativo e preventivo nos CRAS, ali com as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, nem todo município teria necessidade de ter um CREAS. A gente pode discutir se essa lógica ainda faz sentido, ou se realmente a gente tem que admitir que a nossa sociedade é perpassada, né, por questões de violência e de risco em todos os municípios, praticamente, independente do seu porte e de quantidade de habitantes, porque a gente tem muitas questões culturais. Mas a questão é que a proteção especial tem mais desafios, né, de ser capilarizada. Ela tem mais entraves, né? Muitos municípios de pequeno porte 1 não têm condições de ter um CREAS, né? Ou alega não ter condições, né, financeiras e de infraestrutura para ter um CREAS. Então, tem a questão, né, que foi pensada de equipes de referência do órgão gestor. Essa é uma discussão que eu vou falar para você. Ela não está fechada, ela ainda acontece muito no Ministério. A gente já pensou em várias possibilidades e essa discussão ainda rola. Como que vai ser a cobertura de especial em municípios de pequeno porte 1 e 2?
E aí eu estou falando mais especificamente de CREAS, mas a gente pode pensar também para outros, né, próprio serviço de medidas socioeducativas, que só é ofertado em CREAS, os próprios centros POPs, unidade de acolhimento, né, o serviço especial em geral. Mas é isso, é uma questão que é importante, os municípios de pequeno porte necessitam de serviços, tem situações de violência, tem população de rua também, apesar de ser um número menor, e precisam de respostas, de alternativas, de estratégias, uma coisa para a gente pensar junto também. E aí, um dos critérios também foi municípios com quantitativo inferior ou igual a 150 pessoas, situação de rua, ter o cofinanciamento para a capacidade de 100, e municípios IDF com mais de 150, capacidade para 200. Por esses critérios, a gente vê que só, assim, pelos números, tá, gente, do cadastro único, só Boa Vista mais ou menos que se encaixaria, porque Pacaraima tem 24, né? Poderia se pensar outras alternativas mais baratas. E os outros municípios têm pouquíssimo. Então, a gente poderia até pensar na questão de aluguel social, moradia primeiro, que aí já é outra conversa. Mas é isso, é avaliar se o seu município precisa, né, necessita ou não de um centro POP. E aí é essa notícia triste que eu tenho que dar para vocês, é que não há previsão de nova expansão. Ou seja, se um município disser assim, Bárbara, meu município quer implantar um centro POP hoje, como que eu faço para receber cofinanciamento do governo federal hoje? Eu vou dizer para você, não faz, espera. Tem que esperar uma nova expansão, a gente está com recursos escassos, a gente só está pagando 40%, né, do cofinanciamento que já é devido. A assistência social está numa luta muito grande, aí o companheiro que falou também do controle social está por dentro disso, né, de PEC, né, para a assistência social ter um orçamento vinculado, um orçamento, né, mais robusto e mais certo, porque o orçamento da assistência social é flutuante, então como que a gente planeja, como que a gente expande, como que a gente desenvolve política pública sem saber, todo ano eu tenho um orçamento diferente. É muito difícil isso, né? Então, a gente está nesse momento. E aí eu queria chamar a minha querida Bárbara para falar um pouquinho dos refugiados e imigrantes. Olá, consegue me ouvir? Eu acredito que sim. Dei uma informação aqui que a minha internet está instável, então qualquer coisa eu tiro a minha imagem, tá? Vou primeiro me apresentar, né? Eu também sou Bárbara, né? Sou Bárbara Cravos. Assim como a Bárbara, estou desde 2014, né, no Ministério da Cidadania, sou analista de políticas sociais, servidora pública, né, e desde 2017, do iníciozinho ali de 2017, eu tenho acompanhado especificamente a questão migratória e a atuação específica em Roraima e em Manaus, né, então... Vou dar uma pincelada aqui sobre a questão dos refugiados e imigrantes, até porque eu estou entendendo que a gente vai ter uma outra oportunidade, né, para conversar especificamente sobre questão migratória, porque ela em si, enfim, eu ficaria horas aqui falando sobre toda a complexidade, né, desse tema. Então, eu vou dar uma pincelada bem rápida, porque a gente entende que é impossível, né, a gente falar sobre questões referentes à população em situação de rua em Roraima e não falar da questão migratória. Então, vai ser uma fala bem breve, tá? Já colocando na cabeça de todo mundo que a gente vai ter um outro momento para essa conversa mais profunda, tá? Então, acho que, assim, o primeiro ponto fundamental, que já foi, inclusive, abordado, né, por palestrantes anteriores, é justamente a lógica do atendimento aos imigrantes no âmbito dos serviços públicos, né? Existe uma igualdade ali de direitos e deveres da população refugiada e imigrante com relação aos nacionais, né? O único direito ali que se difere é justamente o de votar e ser votado, que ele é específico para brasileiros natos ou naturalizados, né? Mas, de resto, em termos de acesso a todos os equipamentos, políticas públicas, a gente tem realmente uma lógica de igualdade de acesso, né? Mas é claro que a nossa atuação ela tem que ser diferenciada, porque a gente está falando de públicos diferentes, né? Então,
quando a gente fala especificamente da questão migratória, eu aponto como um primeiro passo fundamental a lógica justamente da regularização migratória, né? Não é à toa que quando a gente estrutura a operação acolhida aí no território, a lógica da regularização migratória seja a porta de entrada, realmente, seja o ponto básico para o início desse processo, né? E aí eu quero lembrar que não significa que os imigrantes precisem ter essa regularização migratória para acessar as políticas públicas, tá? Mas que nós, enquanto assistência social, e que usualmente nós somos a porta de entrada desses imigrantes para as demais políticas públicas, é importante que esteja no nosso radar justamente a lógica da importância desse passo de regularização migratória, desse imigrante ter o protocolo de refúgio, a autorização de residência, e aí para acesso. Então, aí eu destaco a importância. A gente tem duas estruturas, tanto ali na Operação Acolhida, tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista, que temos ali a Polícia Federal, né, e está apta para fazer essa regularização migratória no território, né? Aponto também alguns desafios, tá? Eu sei que já esteve, esses desafios já foram apontados na fala da Júlia, da OIM, também da Rose, enfim, da CETRABS, então, eu acho que eu não poderia ser diferente, a gente está, acho que, muito alinhado nesse sentido, né? A gente tem desafios importantíssimos quando a gente fala de atendimento à população migrante, né? A gente primeiro tem uma questão cultural, a gente está lidando com uma população que tem valores, entendimentos, visões de mundo que são completamente diferentes da nossa, né? Então, essa comunicação ela é muito delicada. E aí a gente ainda esbarra na questão da barreira linguística, né? A gente tem uma população migrante aí que não fala o português, né? Alguns, às vezes, nem falam espanhol, quando a gente fala de população migrante indígena. Então, assim, são muitos desafios, né? Por isso que, quando a Bárbara aponta a importância de você ter um profissional antropólogo, por exemplo, nas equipes, isso faz diferença no atendimento, e isso a gente observa nas experiências que a gente vê no Brasil todo, né? A importância dessa mediação cultural que é feita pelo antropólogo. Então, a composição do antropólogo nas equipes, ela realmente a gente observa como sendo fundamental, sabe? Para esse atendimento mais específico desse público. Assim, para além de questões linguísticas, a gente tem a especificidade indígena em si, né? Que a gente, às vezes, não sabe atender os nossos próprios indígenas brasileiros, e aí vem uma complexidade indígena migrante. Então, assim, são desafios, né? E são desafios que exigem que a gente tenha realmente uma articulação para além só ali da assistência social, né? Que a gente esteja sempre em articulação com outras políticas públicas, com outras organizações, né? A gente, quando a gente atua em termos de operação acolhida, eu não vou falar de operação acolhida, mas para a gente, a nossa atuação ela tem que ser muito articulada, então é fundamental para a gente o apoio que e a gente tem acordo de cooperação técnica com agências das Nações Unidas, tanto a OIM aí, né, que apresentou dados que para a gente são fundamentais, né? Inclusive os dados que a Júlia apresentou, eles fazem parte de informes da Operação Acolhida, que vocês têm acesso no próprio site da OIM, enfim, qualquer um pode acessar, e tem dados não só relacionados à questão de população em situação de rua, temos também dados relacionados à interiorização, por exemplo. Então, assim, esse apoio que a gente tem de agências das Nações Unidas, de entidades parceiras, é fundamental, porque realmente eu acredito que sozinhos nós não conseguimos executar os serviços para essas populações, né? Mas, assim, de modo geral, eu encerro um pouco a minha fala, eu apresento alguns dados, né? Hoje, no âmbito da Operação Acolhida, a gente tem 10 abrigos federalizados, tanto em Boa Vista quanto em Roraima, com 7.368 acolhidos, né? Para além disso, tem os dados da OIM, mas como a Júlia já apresentou em detalhes, né, como esses informes que a OIM dá, eles são muito detalhados com relação ao perfil, né, desse público, quem são essas pessoas, qual a idade, se homem, mulheres, enfim, não vou me ater muito a esses detalhes, né? Foi falado, né, anteriormente nas apresentações, houve uma questão, desculpa, eu não anotei quem falou, mas sobre essa questão da Operação Acolhida só está focada ali em Boa Vista e Pacaraima, né? Realmente é um entendimento relacionado a um diagnóstico que foi realizado de um quantitativo exorbitante de população que na época estava em situação de rua, e aí optou-se pela federalização porque realmente havia uma
dificuldade mesmo de um atendimento nos moldes que a gente normalmente tem nos nossos serviços, mas a gente trabalha na operação acolhida enquanto uma exceção, né? A ideia não é que seja uma regra essa estrutura federalizada em outros pontos, né, do Brasil. Mas, de modo geral, já adianto para vocês, que já seria um tema da minha fala em abril, se vocês, né, quiserem que a gente também faça uma fala nesse sentido, no evento específico sobre questão migratória, a gente tem algumas possibilidades de apoio, sim, relacionadas especificamente à questão migratória e acolhimentos emergenciais. Então, se houver essa necessidade por parte dos municípios, eu vou colocar o nosso contato, né, a gente tem um e-mail, né, da assessoria, a gente tem uma assessoria específica para assuntos de imigrações, tá? Então, ela faz parte da proteção social especial, tá? E aí vocês podem nos passar diagnósticos e necessidades e ter um contato mais direto com a gente. Eu vou deixar no site o e-mail, tá bom? migrantes@cidadania.gov.br. E aí vocês podem também nos acessar, dependendo de necessidades de abrigamento. Acredito que falaram que haviam necessidades aí de acolhimento, mas a gente pode, sem dúvida, conversar sobre esse tema e ver de que forma a gente pode apoiá-los, tá bom? Bárbara, segue aí. A gente já está no final, gente, prometo. São só 2 slides finalizando. Para a importância do monitoramento, e aí, nesse caso, a apresentação da vigilância foi muito importante, né? Tanto para falar da importância de ter uma área de vigilância nos municípios, né? Como também, aí eu faço um parêntese, a gente lembrar que a vigilância socioassistencial também é uma função do SUAS, né? Então, ela também acontece nos serviços, né? A gente também produz dados, produz diagnósticos e vai retroalimentando, né? Vai se ai, que palavra difícil. Da área de vigilância com os serviços, com os benefícios, né? E aí eu trouxe, né, algumas bases de dados que a gente tem para monitoramento, né? Census, RMA, Visdata, CECAD, né? Que é onde a gente pode pegar os dados do cadastro único. E o último slide, tá, gente? Eu falar um pouco para vocês que a gente tem tentado, a Secretaria Nacional de Assistência Social tem tentado se comunicar melhor, chegar mais nos gestores, nos técnicos na sociedade em geral e nos usuários, através do blog, da Rede SUAS, porque antes a gente publicava as coisas só no site, mas o site tem um tempo, tem uma burocracia, então a gente fez um blog e tem outros assuntos, 1000, né, do Ministério. A gente fez um blog que é mais fácil, mais rápida essa comunicação. A gente tem feito diversos vídeos e apoios técnicos que estão no YouTube da Rede SUAS. A gente também está com o site da Capacitação Cidadania, tem vários, ainda não tem especificamente da população de rua, mas tem outros, e quando surgir vai aparecer lá. Também a gente está com outros projetos, Saberes SUAS, que também acho que vai ter um site. No site da Escola Virtual EVG, Escola Virtual de Gestão, uma coisa assim, que é da ENAP, tem um curso, né, de população em situação de rua, inclusive eu coloquei aqui nos links, tá? Eu e a Bárbara, a gente colocou alguns links de publicações, de cadernos de orientações, de guias. Eu coloquei o link do curso lá da Escola Virtual de Governo. Escola Virtual de Governo, lembrei. Também coloquei uma publicação que a gente tem sobre o trabalho com pessoas, né, que fazem uso de drogas, que é uma coisa que sempre aparece, né, e apareceu aqui hoje, entre outros links, tá, que a gente colocou aí. Bárbara, deixa eu só falar uma coisinha Uhum. Esses links aí que eu coloquei, a gente tem um painel de informações específico sobre informações sobre imigrantes, né, cadastrados tanto no Cadastro Único, como no BPC, como no auxílio emergencial, né, que vocês podem acessar, né, é bem intuitivo, vocês conseguem fazer um filtrozinho, inclusive, por município, né, com esses dados. E aí dei a informação de 3 guias, né, específicos que a gente fez sobre questão de população migrante específica indígena, né, mas a gente está
estruturando algumas outras publicações. Uma delas vai ser publicada agora, eu acho que em maio, tenho quase certeza que é ali em maio, que é sobre atendimento à população em situação migrante nos serviços socioassistenciais. Então, acho que vai ser também um documento bastante útil, né, para os gestores terem acesso a informações sobre como atender esse público no âmbito das nossas políticas, tá? Então é isso, gente. A gente agradece o convite, a participação. Estamos muito gratas por sempre conversar com os estados e municípios, fazer essas trocas, né? É sempre um compartilhamento de aprendizagem, é sempre muito rico para a gente esses encontros. Estamos à disposição, o estado tem nossos e-mails também, para dúvidas dos municípios, e é isso. Gostaria de agradecer imensamente a Bárbara César e a Bárbara Cravos. Bárbara Cravos, eu já quero deixar aqui o convite. Você já está convidada para participar do nosso Imigrar, que é um debate sobre a imigração em Roraima. Nosso mês de abril, nós temos, assim, que a gente acredita que com o planejamento a gente consegue fazer mais, né? Então, nós temos nosso ano todo planejado já com vocês, nós compartilhamos com o Ministério as nossas datas, nossos eventos. Então, agora, em abril, nós temos o Imigrar. Depois é um ciclo de palestras, vamos debater sobre o Auxílio Brasil, cadastro único, mudança no BPC. E em seguida, o próximo evento, que já vai ser em junho, que é o Inova Suas, que é um trabalho que a gente faz para implantar inovações nos municípios. Nós trazemos ideias que dão certo em outros estados para passar para os nossos gestores. Ano passado, nosso Inova Suas foi muito legal. Nós trabalhamos com o município que tem o maior IDH do Brasil, e a secretária de Ação Social daquele município explicou para a gente quais os programas que são desenvolvidos lá, foi muito legal. Então, você já está convidada para você. Obrigada, já me coloco aí à disposição. E também a gente vai ter um evento, a gente vai ter um workshop em Manaus sobre boas práticas de atendimento à população migrante indígena. Então, ela vai estar disponível, a gente tem o YouTube da Rede Suas, também vai estar disponível lá, tá? Então, já é uma oportunidade para a gente conversar mais um pouco também, tá ok? Muito bacana, gostei do convite. Como está gravado, olha aí, secretária Tânia, estamos sendo convidados. Muito obrigado, gente. É muito bom. Assim, vocês compartilharam o conhecimento com esse bom humor, com essa alegria, só vem agregar, né, para os nossos municípios. Muito obrigado, gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Até a próxima. Agora eu vou pausar aqui a gravação dessa apresentação para a gente poder dar seguimento para a próxima, porque a gente corta as